Olá, eu sou Renan Guerra e essa aqui é uma edição especial do podcast Vamos Falar Sobre Música. Esse episódio é uma edição extra do nosso episódio de número 234, As Raízes Negras da Música Eletrônica, com participação mais que especial da Paulette Linda Selva. Nesse episódio a gente teve outros convidados que apareceram pontualmente para agregar na discussão, mas a gente viu que um deles rendeu muito, que é o meu papo com a Kenya 20 Hertz, e a gente achou que valeria super a pena trazer isso como um extra especial, porque a gente acha que as falas da Kenya agregam muito nessa discussão toda que foi levantada no episódio e funcionam aqui também de uma forma independente, então acho que é super legal trazer isso para os nossos ouvintes. A Kenya 20 Hertz é DJ, pesquisadora, curadora e apresentadora. Suas múltiplas facetas se conectam em sua pesquisa através da música, sua paixão pelos beats, pela experimentação e pela história que formam e sustentam essas canções. Como eu falei, o nosso papo rendeu, mas o mote inicial dele estava relacionado diretamente ao universo da música techno e como ela tem um pioneirismo de artistas negros que foram fundamentais para esse gênero. Para começar, eu tinha perguntado para a Kenya como surgiu a relação dela própria com a música eletrônica e como ela passou a se enxergar dentro desse cenário que a gente sabe que é bastante embranquecido atualmente. Oi, Renan, tudo bem? Eu fiquei pensando muito, assim, sobre como eu responderia a sua pergunta, né? Como eu entraria nesse tópico de uma forma que fosse confortável para mim e também objetiva, né? Para finalidade, né? E, enfim, fiquei pensando, assim, porque é um tópico que ele não é muito confortável de entrar, sabe? Ele carrega um peso, acho que para muitas pessoas, né, que realmente se importam com isso, e particularmente para mim, que isso tem diretamente impactada com as consequências desse tópico, assim. É algo que pode ser um pouco complexo de aprofundar, assim, de forma, né, falar sobre isso de uma maneira mais particularmente, assim, sincera, né? Eu tenho recebido, né, já faz um tempo, convites de entrevistas, assim, no qual eu falo um pouco sobre o início da minha trajetória, assim, mas eu tenho ficado cada vez mais, assim, cada vez mais curiosa em encontrar diferentes maneiras de contar essa história, sabe? Porque senão a gente acaba se repetindo e isso é um saco, na verdade. Pra mim, isso é muito tedioso, assim. Tipo, contar essa mesma... Contar essa história, assim, sabe? Com essa mesma perspectiva, e por isso eu tento encontrar diferentes perspectivas, né? Já tem um tempo que eu tenho buscado encontrar diferentes perspectivas de contar essa história. E essa história se esbarra totalmente nessa dificuldade de alcançar esse conceito sonoro que eu defino como a música eletrônica, mas que quando chegou para mim pareceu algo tão distante, né, pelo fato de que eu tenho determinados recortes que eu nunca consegui me ver identificada, né, com as figuras que representavam para mim esse domínio, esse conhecimento, né, essa acessibilidade ao que eu entendia na época como, né, como todo movimento. Para que eu conseguisse acessar esse movimento, e aí é quando eu digo sobre acessibilidade, dentro dessa perspectiva, foi toda uma caminhada, assim, que perpassou por um aprofundamento do meu eu. Porque a partir do momento que você empreende, né, nessa missão de tocar música eletrônica, pesquisar música eletrônica, literalmente se basear o seu projeto nesse estilo musical,
Eu, como uma mulher negra, enfim, da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro ali, esse lugar para mim estava um pouco fora do meu campo de visão. Mas eu consegui enxergar, porque eu sempre tentei enxergar além, enxergar exatamente aquilo que estava fora do óbvio. E enxergando fora do óbvio, né, por sintonia, né, com aquilo que estava fora do meu alcance na época. Quando eu digo sintonia, é algo que você... é algo que é mais natural do que você pode imaginar. Quando eu tive a possibilidade de começar a conhecer e poder me aprofundar um pouco mais, foi difícil para mim no começo, pelo fato de realmente sentir em algum lugar que eu poderia não pertencer. Mas esse sentimento passou rápido. Esse sentimento passou rápido não porque eu descobri ali do início, né? Eu descobri não porque eu tinha o conhecimento do início, que o fundamento daquilo dali que eu estava escutando era, né? Foi basicamente constituído, né, construído por pessoas assim como eu, negras, pessoas assim como eu que não tinham poder aquisitivo alto, pessoas que, assim como eu, tinham algumas restrições, né, do que elas poderiam ter ao alcance delas, mas mesmo assim elas criaram obras magníficas. Mesmo assim elas criaram toda uma linguagem tecnológica que fazia sentido, que faz sentido para mim, que fez sentido para elas, que faz sentido para toda uma geração. Uma das coisas que eu questionei a Kênia era como ela vislumbrava esse cenário em que o techno e grande parte da música eletrônica foi embranquecido durante tantos anos. E a gente até ficou com essa perspectiva de distanciamento desse gênero, dessas populações negras, até também por uma elitização muito grande dos espaços de música eletrônica. Aqui ela explica um pouco mais sobre isso e sobre como ela própria se sentiu inserida dentro desse cenário. Então, quando eu realmente comecei a empreender nesse trabalho com a música eletrônica, eu não tinha esse conhecimento tácito de que o dubstep que eu escutava era fruto de toda uma reconfiguração ali, de toda uma transformação do que foi feito pelo dub, né, pelo reggae, que tem raízes negras. Quando eu comecei a ouvir eletro, eu não tinha o conhecimento claro, óbvio, de que grande parte daquilo dali correspondia ao funk carioca que eu tanto ouvia todos os dias e que é de raiz negra. Quando eu comecei a ouvir techno, e particularmente eu ouço bastante techno da escola europeia, assim. Meus produtores preferidos são europeus. Eu não tinha o conhecimento de que tudo aquilo dali foi construído com bases em raízes negras, né? A escola de Detroit, que criou todo esse... que criou, não preciso dizer necessariamente criou, mas que deu a base, né? Deu a sustentação filosófica, conceituou sonoramente aquilo que hoje a gente conhece como um dos movimentos musicais mais futurísticos, mais tecnológicos, né? Mais disruptivos, né? Dentro da música contemporânea, né? Que é o techno. Então, ter esse entendimento foi bastante crucial para mim, a partir do momento que me ajudou a entender o meu lugar, a minha responsabilidade, a minha bandeira. Eu não sou uma pessoa de bandeiras, mas eu acho que
existe uma bandeira implícita no meu trabalho, que é a de atualizar a concepção estética que as pessoas têm do que é música eletrônica. Isso não é uma coisa que eu entrei nessa já sabendo disso, mas só que conforme eu fui, né, entrando de cabeça cada vez mais nesse trabalho, eu vi a necessidade disso. E eu vi a necessidade disso através de mim. Não, perdão. Eu acho que eu vi a necessidade disso primeiro através das pessoas, né? Porque as pessoas vinham me falar tanto, quanto era importante eu estar ali, eu, com todos os meus recortes, estar ali em um line majoritariamente branco, em uma festa com a maioria do público branco, né? Quanto era importante eu estar ali em uma pista de techno onde dificilmente pessoas como eu representam esse estilo musical. Quando eu me dei conta, após receber mensagens e mais mensagens de pessoas falando sobre o quanto era importante a minha presença ali, eu entendi o quanto era importante a minha presença ali. E não só eu, né? Todas as pessoas que, assim como eu, carregam essa identidade. E é difícil, assim, entender o porquê que isso aconteceu. Tipo, é difícil porque essa parte é desconfortável. Essa parte é dolorosa, assim. Eu fico me perguntando se para os diversos movimentos, para o futuro, criados, embasados, né, por pessoas racializadas, se eles vão ser de alguma forma tomados e a história vai se repetir, né? Assim como aconteceu com o rock, né, com o jazz, assim, enfim. Se isso vai se repetir, eu espero que não. Eu espero que quanto mais artistas tenham a consciência, né, desse perigo iminente que é o apagamento das nossas obras, quanto mais eles possam ter a solidez necessária para conseguir disseminar informação verdadeira, né? E que essa informação não seja deturbada, não seja... E que essa informação não seja literalmente... não tem outra palavra como apagada. Como falei, a Kênia é uma pesquisadora e uma artista curiosa sobre aquilo que ela se debruça. Nesse sentido, eu perguntei como ela tem se enxergado enquanto artista negra dentro desse cenário eletrônico atual e como isso movimenta os múltiplos trabalhos sobre os quais ela circula. Então, eu acho que o grande trabalho que a gente tem, nós enquanto comunicadores, criadores, né, pesquisadores, é de não deixar isso acontecer e de poder resgatar essa verdade, né, para todos aqueles interessados nesse estilo musical, nesse movimento, nessa cultura, nessa inteligência, né, porque eu tenho certeza que durante a sua pesquisa sobre música de raízes negras, o quanto que o embasamento espiritual é a estrutura que dá, é a estrutura criativa na qual nasce todo o movimento. O techno não é diferente disso. Então, é um trabalho de informação, né, de educação, de reconfiguração do status estético, da representação do que é a música eletrônica. Porque durante muitos anos aí a gente viu a música eletrônica sendo representada por só um tipo social. E isso é um pouco difícil, né? Isso foi um pouco difícil para mim no começo, mas acho que intuitivamente em algum lugar eu já sabia que aquele lugar ali era meu por direito, que aquele espaço ali era meu por direito.
E porque aquele espaço ali foi cunhado, aquele espaço ali foi aberto pelos meus antepassados. E basicamente é algo que influencia todos nós, né? Todos nós que fazemos parte disso. É algo que tem muito a ver com disseminar a verdade, né? Porque se a gente fosse guiar pelo que a gente vê agora, assim, hoje em dia as coisas estão melhorando um pouco mais. Mas eu acredito que, pelo menos há uns 10 anos atrás, foi quando eu comecei, era uma coisa muito padronizada, né? Muito uniforme, né? O que esperar quando a gente sabia que um DJ, né? Como que é a cara do DJ de hard techno, de dark techno, sabe? Era uma coisa que acredito que afastava algumas pessoas. Agora a gente tá vendo, né? Agora, assim, são muitas as pessoas que estão trabalhando para dissolver essa imagem, né? E poder estabelecer uma nova era, né? Porque é literalmente isso, é tão disruptivo retomar a nossa narrativa que quase não é uma retomada, é quase a construção de uma nova era. Eu acho que é meio isso, Renan. Espero que seja um material legal aí pra vocês, tá bom? E ansiosa pra ouvir. Fica na paz. Beijo, beijo, Renan. Eu acho que essas falas da Kênia agregam muito ao episódio que a gente fez e todas as discussões que a gente trouxe lá. Então, para quem chegou aqui por outros caminhos que não o episódio, eu acho que vale super a pena voltar lá nas nossas plataformas de streaming, conferir o episódio número 234, Raízes Negras da Música Eletrônica. Tem lá um papo super interessante, super embasado sobre esses pioneiros que fizeram a música eletrônica ser como a gente conhece ela atualmente. Além disso, para quem chegou aqui por outros caminhos e não conhece o trabalho da Kênia, eu acho que vale acompanhar ela nas redes sociais, é @Kênia20Hearts, 20 Hearts é 20, o número HZ, no Instagram e no Twitter. Além disso, ela é uma das personagens da matéria da ID sobre a cena noturna de São Paulo. É só procurar São Paulo Nightlife ID, mas a gente também vai deixar o hiperlink aqui embaixo. Então, se você quiser ter interesse nesse universo todo e nessa cena atual, que é super borbulhante, acho que vale a pena conferir essa matéria. Além disso, se você ficou interessado no som da Kênia, é só conferir ela no SoundCloud. Também é Kênia20Hearts, é facinho de achar. Tem alguns sets lá super legais. Tem o set dela no Time Warp, na Mamba Negra. Então acho que dá para você ter uma ideia maior do trabalho da Kênia. Eu sou o Renan Guerra, é só me procurar como _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. E além disso, você pode seguir o podcast VFSM nas nossas redes sociais, @podcast VFSM no Instagram e no Twitter. Além disso, você pode apoiar a gente no padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso aos nossos conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e ainda tem acesso a sorteios, a outras novidades, a fofocas no grupo e assiste as nossas gravações ao vivo. E por isso eles conferiram esse episódio com bastante antecedência. É isso, até a próxima. Um beijo. Esse podcast foi editado por Nick Silva.